E o Jornal da Rede Família termina por aqui. Agora está chegando o Guina com o esporte. Eu quero dar a minha boa noite, né? O meu boa noite pro Guina. Aliás, eu não sei se é boa noite, se é boa tarde. Tudo bem, Guina? Tudo bem, Santiago. Também não sei se é boa noite ou boa tarde. Nós temos imagens aí, você Deixa vai eu ver mostrar as agora? imagens. Ah lá, tá sol, o sol ainda está causticante sobre a cidade de Limeira. É o famoso horário de verão, né? Horário de verão. Então, Você serve para os dois, Santiago. Seja uma boa noite, seja uma boa tarde também para você. Você gosta do horário de verão? Eu odeio. Eu também não gosto, Detesto. O Veloso até veio de Ray-Ban, rapaz. Olha o tamanho do Ray-Ban do Veloso lá, o Santiago. Brincadeira, né? De tanto sol que tá lá fora. Tá certo. Guina, um bom trabalho para você, um bom programa, né? Que essa tarde ou que essa noite seja realmente maravilhosa na sua vida e na vida de todos, tá bom? Grande abraço a você também, desejamos do fundo do coração também tudo isso que você falou, para você também e para todo o seu telespectador que está acompanhando a Rede Família Televisão e que passa a acompanhar agora o Rede Família Esporte. O Flamengo precisava apenas de um empate ontem para ficar com o título da Copa do Brasil. Fez bonito, muito mais do que o empate. Acabou fazendo 2-0 no Atlético Paranaense e conquistando o título da Copa do Brasil 2013. Acompanhe. Um Maracanã lotado, todo colorido de vermelho e preto. Quando os jogadores entraram em campo, da arquibancada, a torcida do Flamengo mostrou que jogaria junto. E o time entendeu. Mesmo podendo empatar, o Flamengo foi para cima do Atlético Paranaense. Luiz Antônio tentou no cantinho. Pouco depois, nova tentativa. De falta, o volante mandou a bola no travessão. Sem atacar, o time paranaense fez Felipe se tornar um espectador privilegiado em campo. No segundo tempo, os atleticanos até tentaram, mas sem levar perigo. O Flamengo dominava, com tentativas de Paulinho e de Hernani num belo voleio. O empate em 0-0 já era suficiente para o Flamengo conquistar o título, mas no finzinho do jogo, Elias e Hernani não quiseram saber de vantagem e garantiram o tri na Copa do Brasil e a vaga na Libertadores do ano que vem para o clube carioca. Aos 41 minutos, Paulinho driblou o zagueiro e rolou para Elias balançar a rede. 1-0. E aos 49, no último lance do jogo, Hernani fez o segundo. 8º gol do artilheiro da competição. Delírio no Maracanã. Foi a resposta em campo de um time desacreditado. Ninguém acreditava. Eu acho que quem acreditou mesmo foram só nós aqui. O Flamengo ia perder do Cruzeiro, ia perder do Botafogo, ia perder do Goiás, ia perder do Atlético e não perdemos de ninguém. Tá aí então o Flamengo conquistando esse título da Copa do Brasil 2013. Aliás, com muitos méritos, né? Eu acho que o título do Flamengo foi conquistado lá, né, no primeiro jogo em Curitiba. Ali, sim, nesse empate de 1-1, o Flamengo conquistou. Depois, na volta para o Rio de Janeiro, foi simplesmente a confirmação. E acabou jogando muito bem, né? Caberia ao Atlético Paranaense partir para cima do Flamengo. Achei que o começo do Atlético Paranaense foi bom. Os primeiros 10 minutos, buscando as jogadas de velocidade com o Cirino, né? O Marcelo Cirino. Mas depois acabou sucumbindo à marcação. O Flamengo no começo não estava bem. O Atlético poderia ter aproveitado essa instabilidade ou até esse nervosismo pequeno do Flamengo no começo da partida e poderia ter decidido ali a partida. Só que infelizmente não foi. Aí no segundo tempo o jogo começou a se arrastar e aí o Flamengo, muito mais competente na finalização, acabou vencendo e conquistando o título. Boa noite, Arthur Eugênio. Seja bem-vindo. Boa noite, Guina. Boa noite, Veloso. Boa noite, Ana. Amigos do Rede Família Esporte. O jogo que eu assisti ontem não foi do Flamengo. O Flamengo hoje eu acompanhei, assisti os melhores momentos, o compacto da vitória do Flamengo. Importante para o Flamengo ter conquistado essa Copa do Brasil, a terceira Copa do Brasil que o Flamengo conquista, garante uma vaga na Libertadores do próximo ano. Eu acompanhei o jogo do São Paulo, daqui a pouco nós vamos falar Ponte Preta e São Paulo, foi o jogo que eu acompanhei ontem, mas foi importante até para salvar a Libertadores do ano que vem, né? Porque pelo que a gente está vendo aí, o que nós vamos ter de time de São Paulo e do Rio de Janeiro na Libertadores do ano que vem? Então o Flamengo pode salvar a Libertadores. Com certeza. Boa noite, Veloso. Qual jogo você acompanhou ontem? Boa noite, Guina, Arthur. Boa noite, Ana. Boa noite a você em casa.
Eu acompanhei São Paulo também. Fizemos na Rádio Estadão o jogo do São Paulo. Mas no jogo do Flamengo que nós estamos falando no momento, não teve surpresa, né? O Flamengo realmente, nós dissemos aqui já, que era o grande favorito, jogando em casa. Poderia correr algum risco no primeiro jogo, mas foi muito bem em Curitiba também. E no jogo do Maracanã, embalado por sua torcida, eu vi as partes do jogo, os melhores momentos, né? O Flamengo foi muito bem, venceu com autoridade. Para a festa do seu torcedor, que lotou o estádio. Eu falei para você que o Flamengo ia ganhar, ia dar uma ótima renda e que o Elias não ia vir para o Corinthians. E parece que isso aconteceu realmente, né? Já está decidido isso? Parece que tá. Aparece? Parece que tá. Ah, tá. 49 Eu te do segundo avisei. tempo. Calma. Te avisei. Calma. Ainda não está decidido nada. Aliás, o Flamengo, a notícia aqui que é o Sheik e o... Pode levar. Sheik... Nós trocamos ele pelo Elias, se quiser. Não, mas não vem Elias, não. Não. Mas você... Douglas, Sheik Douglas. Pode levar. Nós dois seriam maravilhosos. Sheik Não Douglas precisa interessa. nem Não, dar não ninguém precisa troca. nem dar ninguém troca. Precisa nem Pode dar ninguém levar. troca. Pode levar. Mas eu acho difícil o Elias sair do Flamengo. Ele tem dado uma entrevista assim que ele está muito bem no Rio de Janeiro. Parece que ele se identificou com o Rio de Janeiro, se identificou com a torcida do Flamengo. Eu vejo com dificuldade. O Elias que foi apontado pela torcida do Flamengo e pela imprensa carioca como o grande jogador do Flamengo nessa conquista da Copa do E Brasil. o Flamengo também, Arthur, que está na Libertadores. Que está na Libertadores. E o Corinthians não. Então eu acho que é mais um motivo também para que o Elias acabe acertando com o Flamengo e continue lá no Rio de Janeiro. Bem Eu senti observado. um certo sarcasmo nessa situação sul. O Corinthians não está na Libertadores. O Corinthians não está, Palmeiras não está, São Paulo não está, Santos não está. Entendi. A Ponte pode estar. A Ponte pode estar, realmente. Então, o resto... A Ponte pode estar. E o que acontece é que se o Corinthians bobear, não vai estar nem na Sul-Americana, né? É verdade. Se ele- O Veloso, o que faltou ontem pro time do Mancini ontem para vencer essa partida? Eu assisti o jogo ontem e vi um time do Atlético Paranaense muito bem no começo. Acho que faltou um pouquinho mais de ousadia esse time do Atlético, viu? Então, eu não acompanho o jogo na íntegra, né, Guilherme? Então é difícil. Mas o que eu vi, principalmente nos melhores momentos, foi um Flamengo muito melhor, né? Os lances do jogo, o Flamengo com várias oportunidades, inclusive um dos destaques da partida foi o goleiro do Atlético Paranaense, né? Então, realmente, era o jogo para o Flamengo, com o seu torcedor. O Flamengo soube suportar bem essa pressão de ter que decidir em casa, né? Não como nas outras vezes, principalmente naquele jogo da final também contra o Santo André. O Flamengo foi muito bem embalado por seu torcedor e fez o que precisava fazer. Mas você sabe o que você estava falando, eu também não vi a partida, como eu disse, eu vi só o compacto, os melhores momentos. O Wagner Mancini falou isso. Ele reconheceu a superioridade do Flamengo e disse o que você falou. Exatamente isso. A leitura do treinador do Atlético Paranaense, Wagner Mancini, foi a mesma sua. Quem estava acostumado a ver um Atlético Paranaense ousado, partindo para cima, decidindo as jogadas com dois atacantes abertos, com muita velocidade, eu senti um Atlético ontem, até no comecinho tentou fazer isso, mas muito acanhado, não era aquele Atlético que a gente estava acostumado a ver, incisivo, partindo para cima. Ficou com medo, talvez, de sofrer uma goleada. Eu né? acho que era impossível uma falta goleada experiência ontem. também para esse time, né? Você tem só o Então, Paulo Baio, Luiz Alberto lá atrás, então é um time muito jovem ainda e sente uma final, o peso de uma final. Maracanã, no com quase 100 mil contra o pessoas, Flamengo, né? Não é fácil, então isso pode justificar também. E outra coisa também, né? Teoricamente, o Atlético Paranaense já está garantido na Libertadores, né? Pela campanha que vem fazendo, sim. Só um milagre que tira a vaga do Atlético Paranaense. Que tem o Vasco ainda na última rodada do campeonato, um jogo que pode que decretar o rebaixamento a ida, do Vasco do e também sacramentar a sua classificação. As duas últimas rodadas agora da Série A para efeito de rebaixamento e a última vaga da Série B nesse sábado, eletrizantes. Também concordo contigo. Ana, boa noite. Boa noite, né? Se eu conseguir chegar, é difícil aqui hoje, né? O Veneno começou cedo nesse programa. O Veloso já começou a te bater já. Já começou já na porrada cedo. Agora, vamos ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer durante esse programa. Eu só acho que essa quinta-feira tá ficando perigosa, não era assim. Era o dia mais calmo até então, mas tudo bem. Boa noite para você que acompanha o Rede Família Esporte. Já estou esperando aqui a sua opinião sobre a partida de ontem, o título do Flamengo, sobre a Ponte Preta. Já tem muita gente alfinetando o São Paulo aqui, que o São Paulo foi muito arrogante, tá aí, mereceu o resultado. Mas a gente quer que você dê a sua opinião mesmo. Rede Família Esporte, tanto a página quanto o perfil do programa, é só adicionar, curtir lá e mandar o seu recado aqui pra gente.
Com certeza, 2135469, 2135470, o canal da Rede Família já está aberto para você de todo o Brasil conversar e dar a sua opinião a respeito dos dois jogos, né, enaltecendo aí o título do Flamengo na Copa do Brasil e quem sabe aí torcendo para a Ponte Preta, o povo campineiro pode ligar e enaltecendo, né, principalmente os torcedores pontes pretanos, enaltecendo essa passagem da Ponte Preta para a final, né? Hoje a decisão, Libertad do Paraguai e Lanús e Libertad vão decidir. Muito mais para o Lanús, que joga em casa, já venceu a primeira partida lá no Paraguai e hoje tem a grande chance de confirmar essa classificação. Dá alguma zebra hoje nesse jogo do Lanús ou o Lanús é muito favorito a essa final, o Veloso e Arthur? Eu acho que passa o Lanús, né? Já conseguiu o resultado fora de casa, a exemplo da Ponte Preta, e hoje jogando em casa só deve confirmar sua classificação para a final. Ah, não tenho dúvida nenhuma. A final vai ser Lanús e Ponte Preta. O Lanús é melhor que o Libertad. O Lanús faz um campeonato dentro da Argentina, um campeonato nacional na Argentina maravilhoso. O Lanús é um dos principais clubes da Argentina hoje. E já tem até vaga garantida na Libertadores do ano que vem. E vai ser uma final interessante entre Lanús e Ponte Preta. E a Ponte Preta, o jogo do Brasil, confirmado no Pacaembu. Pacaembu, confirmado o primeiro jogo no Pacaembu e depois a decisão lá na Argentina, caso o Lanús passe. Tem algum prognóstico, Veloso? O Arthur já falou que a vantagem seria pro Lanús numa final contra a Ponte Preta ou está aberto ainda? Eu falei que eu vejo o Lanús assim... Hoje, contra o Libertad, mas e na final? Muito à frente do Libertad do Paraguai. Há uma final competitiva, a Ponte Preta está se superando, a Ponte Preta o Jorginho está conseguindo extrair o máximo desse elenco da Ponte Preta. É uma final entre Ponte Preta e Lanús totalmente imprevisível, totalmente. Eu acho que mais uma vez a Ponte entra como azarão. Foi assim contra o Vélez, foi assim contra o São Paulo e contra o Lanús também. E que seja assim, né? Deixa o favoritismo para eles, né? Principalmente por decidir na Argentina. Claro. Eu acho que o Lanús leva uma pequena vantagem. Para mim é o favorito, mas a Ponte pode E se você for analisar, são times em termos... O que é a Ponte Preta no cenário nacional? É um Lanús no cenário argentino. São times dentro dos seus países muito parecidos. Que legal, que legal. Vamos torcer muito para a Macaquinha, que ela consiga realmente, seja Libertad ou seja Lanús, esse título tão esperado, até porque a Série B do Campeonato Brasileiro está batendo as portas. Somente um milagre pode salvar a Ponte Preta desse descenso. Infelizmente, nós gostaríamos de estar falando o contrário aqui, mas infelizmente é uma situação que não dá muito para se comemorar, né, o Veloso? E nós, ontem, após a partida entre Ponte e São Paulo, nós entrevistamos o presidente da Ponte Preta. E ele dizia que realmente é esse momento antagônico, né, da equipe, de estar caindo e estar para disputar o título da Sul-Americana, mas que qualquer torcedor que ele tenha ouvido trocaria o descenso pelo título da Sul-Americana. Então, eu acho que eles vão realmente arriscar tudo. O Ponte Pretano está sonhando com esse título. É o título mais importante da história da Ponte Preta. Sem dúvida. Então, força máxima aí para que a Ponte consiga o título. Com certeza. 2135469, 2135470. Alô, boa noite. Boa noite, Nina. Boa noite, Veloso. Ô, Rafael, boa noite. Aí do site Futebol Interior. Arthur Eugênio. Boa noite. Arthur Eugênio. Gostaria de saber qual a opinião de vocês a respeito da tragédia que ocorreu com o estádio Arena São Paulo, que ocorreu, fatalidade lá das mortes, né, dos sentimentos da família, dos familiares. Mas, por outro lado, foi uma forçação de barra muito grande para esse estádio do Corinthians acontecer. Uma forçação de barra muito grande dos bastidores, tirou o estádio do Morumbi. A abertura normal, natural, deveria ser no Mineirão. Então, eu acho que é só a ponta do iceberg de muitas tragédias que vão ocorrer nesse estádio por conta da forçação de barra que houve para ser um estádio para a abertura da Copa. Não deveria ser o estádio do Corinthians, deveria ser outro estádio. Mas por conta da força política, da força da corrupção que nesse país é muito grande, todo mundo sabe, a facilidade que tem para uns, para outros não, e ocasionou isso aí. A única coisa que eu acho, viu, Rafael? É uma simples analogia.
muitas analogias, uma coisa que parece que é coisa do destino. A única Obrigado Pois não, pela Rafael. atenção. Boa noite para vocês aí. Queria que vocês comentassem. E o meu Galo vai jogar o Fluminense para a segunda divisão, que é o lugar dele. Olha, Rafael, esse final eu concordo com você, eu também quero o Fluminense na segunda divisão. Agora, o que a gente não pode fazer é explorar uma tragédia, uma fatalidade, porque a gente não queria que o estádio do Corinthians fosse o estádio da Copa do Mundo, porque a gente entendia que era o Morumbi, ou porque o primeiro jogo deveria ser no Mineirão, ou porque devia ser em Salvador. Foi uma fatalidade que não tem nada a ver com Copa do Mundo, não tem nada a ver com o Corinthians. Foi apenas uma fatalidade. Poderia ter acontecido num estádio qualquer no interior de São Paulo. Como já aconteceu, como né? já Em aconteceu, no como estádio aconteceu. Palmeiras, em outros estádios. O próprio Maracanã também. Não, recentemente, o estádio do Palmeiras sem aconteceu dúvida isso. nenhuma. Com uma morte lá, né? Com uma morte dentro do estádio do Palmeiras, numa obra muito menor do que essa do Corinthians. Foi apenas uma fatalidade. Se houve falha mecânica, se houve falha profissional, tem que ser apurado e quem cometeu a falha, o responsável pela falha, tem que indenizar, principalmente os que morreram. Mas a gente não pode explorar uma tragédia para qualquer outro fim. Eu acho que a gente tem que lamentar o que aconteceu, mas não aconteceu de propósito. Aconteceu por uma fatalidade. Ninguém queria que acontecesse o que aconteceu ontem da construção do novo estádio do Corinthians. Mas não é porque aconteceu que nós vamos explorar isso de maneira política. Pelo menos essa é a minha visão. Eu também concordo. E mais uma informação para quem quer que seja, não só para o Rafael também. Eu percebi que ele é mineiro e está defendendo as cores lá de Minas Gerais. Mas o Corinthians em nenhum momento quis que essa Copa acontecesse no seu estádio. O estádio do Corinthians já estava previsto as obras para início como ocorreram normalmente. O fato da abertura da Copa ser no estádio do Corinthians foi um pedido da comissão, né, organizadora da Copa do Mundo, que pediu para que essa abertura fosse um estádio novo e que estivesse em condições que pudesse atender os requisitos da FIFA. Só não foi no Morumbi porque o Morumbi não atende os requisitos da FIFA. Não só em termos de estrutura, mas também estrutura em volta, em torno do estádio. Então, tendo ou não Copa do Mundo, o estádio é do Corinthians. Botem isso na cabeça de vocês. O estádio é do Corinthians, não é da prefeitura, não é da iniciativa privada, não é de ninguém. É um estádio particular. Estão confundindo as coisas, estão misturando com a Arena das Dunas, estão misturando com a Arena lá do Pantanal. A Arena do Pantanal, sim. Por que ninguém fala nada dessas arenas? Vem falar da arena. Por que essa perseguição? Eu não entendo isso. Essa perseguição com o Corinthians. O estádio é do Corinthians. Para começo de conversa, o estádio é particular. Falando da tragédia, né? Acidentes acontecem. Claro. Eu estive nas duas obras, tanto do Palmeiras quanto a do Corinthians. Eu posso dizer que todas as normas de segurança são muito rígidas com nas certeza. construções. Então, do Palmeiras é uma fatalidade, do Corinthians também. Eu estive lá, você tem que entrar todo com capacete, bota. Quando estão mexendo, como estava na estrutura em cima, ninguém pode chegar perto. Nós vimos a entrevista do Andrés, que ele foi proibido de acompanhar próximo também. Então, e outra, as duas mortes foram talvez, mostrem bem, escutem bem a palavra que eu estou falando, talvez por negligência, que um rapaz estava dormindo num túnel onde não era para ele estar e o outro dormindo dentro de um caminhão, cujo qual é limeirense, morava aqui em Limeira, dormindo dentro do caminhão. Quer dizer, foram duas fatalidades, muitas vezes, até o pessoal da Odebrecht falou, muitas vezes até por negligência, que não era para estar naquele momento fazendo aquilo, ou seja, dormindo na obra naquele momento, naquele lugar. É verdade. Infelizmente, mas agora, ficar usando o estádio do Corinthians como bode expiatório, vou lembrar todo mundo mais uma vez, o estádio é particular. Se o Corinthians quiser falar, agora não dá mais, que já foi, não tem como ter um plano B mais. Tanto é que o presidente da CBF e também o pessoal da FIFA já falou, não tem plano B, vai ser lá e pronto. Mas vai falar, não vai mais acontecer, o estádio é meu, acabou e pronto. Tanto é que o estádio do Corinthians será entregue, e com essa agora adiamento, com 5%, vai atrasar um pouquinho. Mas, mas será entregue em 45 mil lugares. Os outros 20 mil lugares a mais que vão finalizar os 65 mil para a abertura da Copa é de responsabilidade da Prefeitura, do Governo do Estado e também do Comitê da Copa do Mundo. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Tanto é que as obras o estádio vai ser entregue, depois o pessoal contratado, a empresa contratada pela Prefeitura,
por esse impulso, a prefeitura, o governo do estado vão entrar lá e colocar mais 20 mil assentos. O Corinthians não tem nada a ver com isso daí. Que são removíveis, né? Que fique muito bem claro. Tá? Que fique muito bem claro. Dá esse negócio de palhaçada de ficar falando, porque a Arena do Corinthians é um estádio particular, pertence ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Acabou a conversa. Vão brigar com a Arena Pantanal, vão brigar com as outras arenas que são de iniciativa privada, que estão lá um esgoto desse tamanho, a céu aberto, vazando dinheiro para todo quanto é lado. O Corinthians vai ter que pagar isso daí. O empréstimo que foi feito com dadas as garantias de um dos maiores patrimônios do Corinthians, que é a Fazendinha, foi dado como garantia para a construção do estádio. Então não venham os senhores, não, oportunistas, venham falar besteira sobre a Arena do Corinthians, tá? A gente não admite. Demorou tantos anos para construir isso, agora vem um monte de oportunista falar um monte de besteira. Não estou citando o Rafael, que falou algumas coisas que até a gente concorda. Mas tem muita gente falando muita besteira com relação ao estádio aí que, sinceramente, cara, eu não concordo. Muitas vezes eu fico revoltado com isso. Um clube igual o Palmeiras, igual o Corinthians, que luta a vida inteira para ter um estádio fantástico, maravilhoso, depois é alvo de gozações e piadinhas. Nada, vai brigar com a Arena Pantanal, vai brigar com a Arena das Dunas, Mané Garrincha, que são estádios que foram construídos, estádios fantasmas, né? Que ninguém vai jogar lá. Briga com essas pessoas. Não vem brigar com estádio particular, não, que daí a coisa começa a complicar. 2135469, 2135470. Alô, boa noite. Não quis ofender ninguém, tá? Mas eu acho que é um jeito de pronunciar, porque não dá. A gente fica ouvindo tanta besteira que muitas vezes não tem condições. Alô, boa noite. Boa noite. Ô, Silvio. Tudo bom, Guina? Graças a Deus. Não tá bom. Ô, Guina, primeiramente, dá parabéns aí à torcida da Ponte, né? Claro, com certeza. E ontem assisti o jogo, meu filho aqui em casa sofreu um pouco, que é São Paulino, mas... Faz parte, né, Silvio? Faz parte. Faz parte. Mas é santista, né? Nada contra o seu Corinthians, mas somos santista. Mas, Guina, eu estou aqui no seu programa e vendo aqui, a gente até mora próximo aqui, o rapaz que faleceu, aí no estado do Corinthians. Claro. Me fala uma coisa, Guina, para que construir um Maracanã tão bonito, um estádio tão lindo, como a gente viu ontem aí a final da Copa do Brasil, por que não fazer a abertura de uma Copa do Mundo, um tamanho tão lindo que vai ser essa Copa do Mundo? Uma final de Copa do Mundo em 1950 lá. Eles não fazem a abertura do Copa do Mundo Maracanã e essa. O Brasil só joga lá se for para a final. Isso é errado. O Brasil teria que fazer a abertura lá no Maracanã, jogar em São Paulo, porque São Paulo é o centro de tudo, concordo, jogar no estado do Corinthians, concordo plenamente. Mas deixar isso, o Brasil, com eventualidade não classifica, o Brasil não vai nem no Rio de Janeiro. Então, umas coisas assim que a FIFA faz que a gente não entende. Mas eles são grandes lá e sabem o que faz. E outra coisa, Bina, o Veloso aí, vocês, eu queria saber em que pé que está o Santos, o que está acontecendo com o Santos, porque está falando que o Santos vai terminar o ano no vermelho. Cadê o dinheiro do Neymar? Cadê o dinheiro do Bento? Cadê o dinheiro do Rafael? Perfeito. O que está acontecendo? Perfeito. Estão falando que o Santos vai terminar no vermelho e um time que vendeu tantos jogadores, quantos milhões foi o Neymar? É uma sacanagem, nós torcedores aqui ficam indignados por ouvir essas coisas. Um abraço, Guina, um abraço, Veloso, um abraço, o outro companheiro que está do lado. Arthur. E o Arthur. E dizer aí para vocês, o programa de vocês foi maravilhoso, a gente está assistindo direto vocês aí. Mas essa questão eu deixo para vocês. Por que não pegar a abertura do Copa do Mundo no Maracanã, que realmente hoje é o melhor estádio mais lindo do Brasil? Boa noite, ficam com Deus. Boa noite, Silvio. Perfeito. Eu acho que são 12 sedes. Não seria justo abertura e final num mesmo estádio. Então, foi escolhido a sede em São Paulo, porque São Paulo representa também uma grande quantidade, né? Representa a maior arrecadação do PIB hoje no Brasil. E por isso mesmo, os grandes clubes também do Brasil se concentram no eixo Rio-São Paulo. Então não seria justo que só o Rio de Janeiro tivesse, que já vai ser premiado com as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Agora, São Paulo ficaria de fora de uma abertura? Eu acho que isso daí, tudo bem que há muita politicagem nisso, há muito interesse. Até mas tentaram, eu acho que, Guina. Tentaram, eu sei disso. Mas Até seria tentaram. muito injusto com um Estado que representa tanto para o Brasil, né, Veloso e Arthur? Mas nenhum Estado é tão injustiçado em todas as circunstâncias políticas nesse país como o Estado de São Paulo, e o futebol do Rio de Janeiro nunca foi tão privilegiado como sempre foi.
Sempre é assim. Onde que é o Tribunal de Justiça? Rio de Janeiro. Onde que é a sede da CBF? Rio de Janeiro. Por que não é em Brasília? Começa por aí, não tem cabimento a CBF ser no Rio de Janeiro. Tinha que ser em Brasília, lógico que tinha que ser em Brasília. E é no Rio de Janeiro desde a época do governo militar. Não vai falar que agora a Constituição de 88 deixou com que as entidades tivessem vida própria. Não. Quando o governo fazia a intervenção, também era no Rio de Janeiro. Eu concordo também, eu acho que a abertura em São Paulo, a final, também acho que o Maracanã está lindo, maravilhoso, principalmente fazendo uma final de Copa do Mundo, acho que vai ser uma festa final, e é claro que a gente espera que o Brasil faça parte, né? É. Porque não será completa essa festa no Maracanã, no Rio de Janeiro, se o Brasil lá não chegar. Também não podemos ficar nesse achismo. A final vai lá, se o Brasil passar, não sei o que, mas se o Brasil não passar, quer dizer, aí alguém vai ser incompetência na seleção brasileira, caso não passe. Não pode também ficar no achismo achando, vamos levar as duas aberturas, pelo menos a gente já fez a abertura. E aí, se não fizer a final, tá bom. Também não podemos ser assim, né? Infelizmente, as coisas não são assim, não funcionam dessa maneira. 21-354-69, 21-354-70. Alô, boa noite. Oi. Alô, boa noite, Guilherme. Oi, Eliazir. Tudo bem? Graças a Deus, e você? Olha, eu tenho carteirinha do programa. Que bom, que beleza, seja bem-vindo. Boa noite, Guina. Boa noite, Arthur. Boa noite, Veloso. Boa noite. Boa noite. E eu telefonei para o seguinte. O pessoal explora a politicagem do Morumbi. Verdade. O Morumbi, ele não é aceitável porque não tem estacionamento. Não é só isso, né? A aparelhagem, os caminhões, a quantidade, inclusive na África, diz que a quantidade era enorme. No Morumbi não cabe. Não é política. Inclusive o seguinte, se não for, vamos suposição, que a Arena do Corinthians não estiver pronta, vai ser Maracanã. Já está todo mundo falando. Vai estar pronto. Vai estar pronto já, o Eliazir. Tá Tá pronto, fique tranquilo. Não vai ter problema nenhum isso aí, não. E outra coisa, se for para falar de politicagem... fala que a Arena do Corinthians foi política. Não. Podia ser do Palmeiras, podia ser de quem for, desde que estivesse em estacionamento. E não é só isso, né? Não é só isso, tem outras exigências da FIFA que muita gente não conhece nem 10% do que a FIFA exige para ter um estádio apto para a Copa do Mundo. Então não é só simplesmente ter lá assentos e com 2 vestiários e pronto, barzinho para a turma comer alguma coisa. Não é só isso, não. A turma acha que é só isso. Se vocês vissem a lista de exigências que a FIFA entrega para ser sede, para ser também palco de jogos da Copa do Mundo, é muito grande, é absurdo chega a ser, muitas vezes. Tanto é que o Corinthians, me parece que, lógico, com ordem da FIFA, mas tirou 2 elevadores que eram exclusivos só para as autoridades da FIFA. Aí o Corinthians falou, peraí, vou ter que, além de 6 elevadores que vai ter dentro do estádio, vou ter que construir mais 2 elevadores só para autoridades? Não, para aí. Aí parou. Aí entraram no acordo e falaram, não, realmente não há necessidade. Mas algumas situações desnecessárias. Mas eu queria falar só uma coisa. Estavam falando de politicagem. O estádio do Morumbi, vamos lembrar a história. Laudo Natel. Laudo Natel, governador de São Paulo e presidente do São Paulo. O estádio do Morumbi foi construído com dinheiro público desviado no governo militar a favor do São Paulo. Isso sim que foi politicagem. E o terreno não era do São Paulo, era da Portuguesa. Arthur, eu trabalhava na Rua Augusta, na CMTC, da contabilidade lá. Nessa época passava o caminhão na Augusta para o São Paulino, quem que fosse doar um tijolo, bloco, saco de cimento, e ninguém fala disso. Então. Passava. As memórias são curtas, né, Eliazir? Exatamente. Depois vai falar que lá é para pobre, que é isso? Deixa gente? Eles, deixa de pisarem lá e ver o tamanho daquilo. Estão explorando o lado do Itaquerão, do pessoal menos. Não é para isso. Não é. Eu tive lá recentemente, Itaquera mudou muito, viu? Itaquera ganhou um presentaço, viu? Uma coisa eu vou falar.
É nóis, mano. Com certeza. Com certeza, Eliasir. Então, boa noite, obrigado. Grande abraço, obrigado. Boa noite. Obrigado. 2135469, 2135470. Alô, boa noite. Alô. Alô? Oi, com quem eu falo? É João de Sorocaba? Ô, João, seja bem-vindo. Tudo bem, Guina? Beleza, graças a Deus. Tudo bem, Arthur Eugênio, Veloso? Tudo bem? Beleza aí, João? Boa noite. Tudo jóia. Sou um corintiano fanático. E você, Veloso, você defendendo as coisas do Palmeiras, Sim. você pode ter certeza que nós corintianos gostamos muito de você também. Ah lá, olha só que Obrigado. beleza, Veloso. Obrigado. Você nos passa o que é bom, a realidade do futebol. Muito obrigado. Isso é uma conquista que eu tive no futebol também, ter o respeito sempre dos meus adversários. Isso é uma conquista, pode ter certeza. Eu fico muito agradecido. Foi isso, Veloso. Você pode ter certeza que nós, quem gosta do Corinthians, gosta de você e do Marcos também. Obrigado. Guina, Pois não, João. eu queria uma breve, tipo assim, o Tite ficou 3 anos no Corinthians, certo? Perfeito. Guina, por que o Corinthians nunca fez um gol de jogada ensaiada, um gol de escanteio ensaiado? Porque o Corinthians, quando saía, por exemplo, assim, nós precisávamos ganhar no meio campo, tipo assim, que o Corinthians tomou um gol do Atlético Mineiro, acho que foi em 99, na saída de bola. Eu não consigo entender como que o Tite ficou todos esses anos no Corinthians e nós nunca conseguimos fazer um gol de falta ensaiada, de escanteio, de saída de bola. Ô, Eu João, explicasse do Veloso, é facinho. É facinho de muito explicar obrigado. isso. E você continue assim, Guina, que você, hoje, vocês aí, é o prazer de quem trabalha, é ouvir, que gosta de esporte, é ouvir vocês. Obrigado, Encorajar obrigado, vocês. João. Muito obrigado, viu, Guina? Grande abraço, João. Muito obrigado a E você ele é de também. Sorocaba e falou do Veloso. O último time do Veloso Foi o Atlético de Sorocaba. Perfeito. É só uma situação. O fato do, e eu Mas venho eu não falando concordo isso. com o que ele falou. O Corinthians, tá. o Tite fez muita É, jogada fez, ensaiada. Mas é porque gol. o time encaixou bem na mão do Tite. Só que encaixou até a página 14. A partir da página 15 para frente, houve um retrocesso no time do Corinthians, por teimosia do Tite. Eu sempre falo isso e eu não vou me cansar de falar isso. O Tite é uma das pessoas teimosas no futebol. Ele sabia que perdeu peças importantes e peças fundamentais, que eram engrenagens fantásticas nesse time do Corinthians. Um deles era o Paulinho. E depois da perda do Paulinho, o Corinthians caiu muito tecnicamente. O que era pro Tite fazer? Ou pedir uma reposição, pelo menos à altura, ou mudar o jeito de jogar do Corinthians. Aí o time que estava em ascensão, que tinha chegado a um patamar de ganhar praticamente tudo, começou no declínio. A sorte é que as peças estavam bem encaixadas e conseguiu segurar até a primeira metade, até o primeiro semestre, agora a primeira metade de 2013. Depois, os adversários, já sabendo como era previsível o time do Corinthians, começaram a marcar de uma outra forma e dar o troco de forma diferentemente no time do Corinthians. Então, taticamente, eu acho também que o Tite é um treinador teimoso e que não evoluiu taticamente o time do Corinthians. Infelizmente, nós somos obrigados a falar isso. O agradecimento maravilhoso, a gente agradece tudo que ele fez. Perfeito, sem problema nenhum. Só que a desevolução, não sei se não existe essa palavra, mas depois eu vou pesquisar. Senão a vamos criar. Como é que surge uma palavra? Com certeza. A desevolução desse time do Corinthians não existe, mas tudo bem. Foi tão evidente que culminou com a saída dele agora. E ele percebeu isso, que ele não conseguiu dar mais liga no time do Corinthians. Tanto é que peças fundamentais, hoje, simplesmente são peças que vão ser disponibilizadas no mercado para venda. Eu acho também que o Tite trabalhou muito taticamente o time. Até discordo, né, com algumas peças que ele usou no esquema tático dele. Mas ele trabalhou muito. Na verdade, enquanto o João, né? O João falava, eu tentava lembrar alguma jogada ensaiada que resultou em gol. Realmente eu não lembrei. Mas, por outro lado, o Tite trabalhou muito defensivamente o time do Corinthians. O Corinthians tinha um posicionamento, falta lateral, a gente sabia como tinha. Escanteio, ele posicionava o time, marcava por zona, não marcava homem. Isso é muito trabalhado, tem que ser tem que ter tempo para ser intensificado esse trabalho. E eu lembro, no Brasileiro, eu acompanhei muito o time do Corinthians na Rádio Estadão.
Eu acho que o Corinthians, no máximo, tomou 2 gols de escanteio de cabeça. Um contra o Goiás, isso tomou mais um, eu nem me lembro. Então, isso é tudo resultado do trabalho. Então, muitas vezes, você não trabalha taticamente só ofensivamente, você trabalha defensivamente. Você precisa ter um equilíbrio, né? Claro. E o Tite tinha muitos méritos também da maneira como ele trabalhou a equipe, por isso a equipe do Corinthians foi destaque na parte defensiva. Sim. Foi a equipe menos vazada do campeonato, disparada, resultado do trabalho do Tite. Defensivo. Agora faltou um cuidado. Ele perdeu um braço muito importante do seu trabalho, que era o Delamore. O Delamore era o seu auxiliar. Geraldo Delamore. Era essa maquininha que fazia o Tite funcionar com perfeição. Ele pegava os jogadores, ia para dentro de campo e treinava exaustivamente posicionamento dos jogadores. Quando o Delamore saiu, o Tite não fez muita questão de segurar o Delamore, talvez por um pouquinho de ego. Isso fez com que o Tite declinasse um pouquinho na sua carreira e culminou com a saída dele agora. O reconhecimento muito grande do auxiliar acaba incomodando o treinador. E ele saiu por causa disso, porque ele não tinha um reconhecimento do Tite. Mas eu acho que não é às vezes, não. É 100%. 100%, porque se tem uma atividade que é de vaidade, é de treinador de futebol. Com certeza. Nossa Senhora. Treinador tudo vaidoso. Pois não, Ana. Aproveitando que a gente está falando da despedida do Tite, o Alessandro, o capitão do Corinthians na Libertadores, na conquista da Libertadores, no Mundial, anunciou oficialmente agora à tarde que se aposenta no final do ano. Confirmou, disse que, na verdade, ele já está o ano inteiro pensando nisso, estava pensando em quando seria ele já decidido, tem um cargo na direção do Corinthians. Já está garantido, ou comissão técnica ou diretoria do Corinthians, ainda não conversou. Um jogador importante, viu? Faz mais dois, se despede junto com o Tite, né, no sábado lá no Pacaembu. Um jogador importante, vai ser útil na comissão técnica, caso tenha uma função na comissão técnica. Vai ser muito útil, é um jogador que tem muita experiência, sabe falar muito bem e tem esse jeito de trato com os seus amigos, com os seus parceiros. Eu acho que ele agrega. É um jogador que eu também acho. A Ponte Preta fez história na noite de ontem pela Copa Sul-Americana. Essa foi a primeira competição internacional que a Macaca participa e está garantida na final. Vamos acompanhar. Em Mojimirim, no interior paulista, o time de Campinas saiu na frente. Rodrigo Caio salvou 2 vezes, mas Leonardo marcou no rebote. Luiz Fabiano aproveitou sobra de bola e empatou o jogo. Como havia vencido a primeira partida em São Paulo na semana passada por 3-1, a Ponte garantiu a vaga. Esta é a primeira participação do clube em um torneio internacional. Na final, a equipe vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús, da Argentina, e Libertad, do Paraguai. Aí nós já comentamos alguma coisa, mas agora sim um pouco mais a fundo do que produziram Ponte Preta e São Paulo. Achei o São Paulo num marasmo danado. Parecia que o São Paulo estava com 3-1 e a Ponte Preta precisando do resultado. Não sei até onde o Muricy vai conseguir chegar com esse time, vai ter que arrumar. Porque, olha, peças ontem fundamentais e importantes do São Paulo, num marasmo danado. Não sei não, Veloso, que futuro a gente pode pensar para esse time de São Paulo, que ontem mostrou mais ou menos uma incapacidade de virar um placar como esse monstruoso. Hein? O São Paulo é exemplo do Corinthians, muita coisa vai mudar, né? Muita, né? Muita coisa, a campanha do São Paulo... O trator vai passar só não lá. foi muito pior do que a do Corinthians, porque no finalzinho conseguiram uma reação, chegaram à semifinal, mas eu concordo com você, o São Paulo ontem jogou como se não precisasse do resultado. Méritos para o Jorginho também, que armou muito bem a Ponte Preta, a Ponte Preta se defendeu muito bem, mais ou menos no esquema europeu, né, com 2 linhas de 4 ali, e os 2 homens de frente marcando os volantes, liberdade só para os 2 zagueiros do São Paulo. Isso dificultou muito o jogo do São Paulo. O São Paulo não conseguia trabalhar essa bola no campo da Ponte Preta, mas o Muricy errou, na minha opinião. Também ele deveria ter entrado já com 3 nesse lance aí a Ponte já podia ter feito o gol. Eu falei ontem isso daí, deveria ter entrado com 3 atacantes, Luiz Fabiano, até porque ele impediria as ofensividades, principalmente do Wendel pelo setor esquerdo, né? Jogou fácil ontem. E ele precisava ganhar. Nós tínhamos uma entrevista do Muricy, ele falou que jogar com 3 atacantes só se o São Paulo tivesse desesperado perdendo. Mas já não sabia que estava 3-1. Mas ele não entrou perdendo já de 3-1? Entrou perdendo 3-1, então ele tinha que entrar com 3 atacantes. Ele botou o Luiz Fabiano só 20 minutos em campo. O Luiz Fabiano é um jogador que para esse momento, apesar da má fase, seria importante para a Ponte, é decisivo, é um jogador que com mais 2 atacantes ficaria dentro da área, onde ele faz a diferença. E o Luiz Fabiano jogou só 20 minutos, né? Muito pouco, acabou fazendo um gol ainda, mas São Paulo produziu muito pouco. A Ponte teve méritos, mas o São Paulo tinha que pressionar mais a Ponte, tinha que buscar mais o jogo. O São Paulo estava num marasmo danado também.
Olha, um dos piores times do São Paulo. O São Paulo foi muito mal e nesses 2 jogos contra a Ponte Preta, o Muricy foi mal. Foi. E eu falei semana passada, se não é esse mito Muricy no São Paulo, ele estava levando mais muita pancada da imprensa, da torcida. O Muricy falhou muito ontem. Semana passada eu falei... De novo, né? De novo, eu falei que na minha visão o Luiz Fabiano não era para jogar. O Veloso teve uma posição contrária e o jogo de ontem mostrou que o Veloso tinha razão. Mas um time do São Paulo com erro de fundamento. No gol da Ponte Preta, o zagueiro rebateu para dentro da área. O primeiro rebote dele... Se ajoelhar, ele tá pegando... Área, se ajoelhar diante de uma bola, não se faz isso. Mas falhas primárias do São Paulo. Outra coisa, Paulo Henrique Ganso, que eu acreditava. Eu imaginei que o Paulo Henrique Ganso pudesse no São Paulo recuperar todo o prestígio que teve quando jogava no Santos. Um fiasco esse Paulo Henrique Ganso. A torcida do São Paulo tinha que chegar nesse jogador e exigir dele dedicação. Jogador frio, sem nenhuma participação numa partida decisiva como ontem. O ataque do São Paulo inoperante. O Ademilson, que saiu ontem, o único pique que ele deu no jogo é quando levantaram a plaquinha de substituição. Foi o único pique que ele deu, quando ele saiu correndo. Um time medíocre do São Paulo. Que coisa. Eu me impressionei quando eu vi o São Paulo, a postura do São Paulo em campo ontem. Não dá para aceitar a zaga do São Paulo como vem falhando. É absurda as falhas defensivas do São Paulo. E o Rodrigo Caio ainda tirou a bola da mão do Rogério. Que coisa, não se faz isso, não se faz isso. A bola estava na mão do Rogério, ele acabou rebatendo de novo para o atacante da Ponte, né, Leonardo. Ele não é zagueiro. Não, aí estão inventando ele como zagueiro. Aí o Paulo Miranda joga do lateral direito. É o que eu tô falando, ponto negativo pro Muricy. Você vai inventar um menino como esse que é volante de origem como zagueiro. Não dá, sinceramente, eu não consigo. Se o que o Muricy tem feito no São Paulo, nesses últimos jogos, é o Gilson Kleina que faz no Palmeiras... tinha caído. Tinha caído. Senhora. E mais um Douglas de ponta direita. O Douglas de ponta direita, é brincadeira. É muita invenção. Quando você começa a inventar muito, significa que você, taticamente, também está arrebentado. O Luiz Fabiano entrou puto ontem no jogo. E todo mundo percebeu isso, hein? Todo mundo precisando dele em campo. Um jogo decisivo. Ele entra 20 minutos com o Douglas jogando de ponta direita. Não dá para entender. Também acho que não dá para entender, não. Quer ganhar 50 mil reais na promoção Virada da Sorte? Então comece a ligar agora a 0 operadora 19 99645 0917 e digite a opção 7 e responda ao nosso jogo de perguntas e respostas. Quanto mais você responder, mais chances você tem de ganhar. E hoje nós vamos te dar 5 chances para faturar esse prêmio de 50 mil reais. São 5 chances para te ajudar. E não esqueça, sábado sai 5 mil reais e na próxima semana 10 mil reais. Comece a ligar 0 operadora 19 99645 0917 opção 7 e concorra a todos os nossos prêmios. Virada da Sorte, promoção que vai virar a sua vida. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais Rede Família Esporte aqui para você. De volta com o Rede Família Esporte, agora eu tenho uma dica interessantíssima para você. O Balão da Informática preparou uma oferta especial. Samsung Galaxy S3 Mini por apenas R$ 697,85. Isso mesmo, Samsung Galaxy S3 Mini por apenas R$ 697,85. Com Android 4.0, processador dual-core, tela de 4.1 polegadas, câmera de 5 megapixels, conexão 3G, Wi-Fi e memória interna de 8 GB. Você vai acessar suas redes sociais, tirar fotos, fazer vídeos e o principal, fazer suas ligações. Você não pode perder essa grande oferta e o Natal tá aí, gente. É o presente que todo mundo gostaria de receber. Samsung Galaxy S3 Mini por apenas R$ 697,85 ou parcelas de R$ 68,42. Está muito barato e você leva para casa o smartphone dos seus sonhos. E não perca, dia 29 de novembro, o Balão da Informática realizará o Black Friday com ofertas incríveis. Marque na sua agenda, sexta-feira, dia 29, Black Friday, Balão da Informática. Acesse o site balãodainformatica.com.br
e conheça as outras ofertas que o site tem para você, ofertas realmente imperdíveis. Ana Cecília, vamos mandar abraços e comentar algumas situações. Tem bastante gente participando aqui, falando principalmente da classificação da Ponte, né, Guinda? Por que vocês estão tudo rindo? O que está acontecendo? Porque você falou que tá com vontade de fazer pipi e tá apertada. E não tem, e se você der risada vai sair. Ela tá até cruzando a perninha, ela tá assim, ó. Periquito, mostra aqui, Periquito. Ela tá assim, Periquito, ó. Ela tá assim, ó. Ela tá assim, cruzando a perninha, Periquito. É mentira! Vamos falar, vamos falar. Cuidado pra não escapar, hein? Que absurdo. Vou mandar um abraço para Antônio de Souza, Cris de Góes de Araras, André Maria Cardoso e os recados. Olha, tem muita gente alfinetando o São Paulo aqui, fazendo perguntas até sérias, né? Para vocês com essa situação que tá passando o São Paulo. O Charles Schenko, ele é palmeirense, tá parabenizando o Flamengo pela conquista de ontem, pelo título. O Vivaldo Almeida, parabéns à Ponte pela classificação. Jadson Maurício Carvalho, manda um abraço para todos vocês. É palmeirense, torceu pela Ponte e também pelo Flamengo. Nelson Garcia, corintiano, e disse que a classificação da Ponte Preta foi o presente de Natal dele. Que bom, né? Muita gente está pensando assim também. É verdade. Né? É complicado essa história de não ter um time para torcer na reta final dos campeonatos, né? Dura isso, né? Deixa pra lá. Depois até um assunto que eu vou colocar para vocês. Mas o pessoal tá falando do São Paulo, agora o Rogério Ceni pode parar, porque não vai cair, não vai para Libertadores, agora ele então, pode parar. justamente, seria o momento ideal para parar do Rogério Ceni. Verdade, boa ideia. O pessoal arrebenta-se aí. Se eu soubesse que eu já tô ideia. lendo aqui, mas agora ele pode parar. Falando. Não vai para a segunda divisão. Larga o osso, né? Já atingiu, né? Já passou o Pelé como o maior jogador a vestir a camisa do futebol. Já passou o rei do futebol, não tá bom? Tá bom. Tá bom, tá ótimo, também acho. Larga o osso, Rogério. Larga o osso. A Márcia Cristina tá mandando um abraço para vocês, falando que concorda com o que vocês falaram sobre o Ganso, tá feia a situação do São Paulo. Marcelo Pereira, corintiano, a classificação da Ponte foi merecida. A diretoria do São Paulo foi muito arrogante nessa decisão. Roseli Anselmo de Araraquara disse que gosta muito quando o Veloso está aqui com a gente no programa e disse que está brava e quer saber se vocês concordam com ela. O São Paulo passou vergonha na Sul-Americana? Não vou falar que passou vergonha, porque futebol não existe isso. Na Sul-Americana não, mas nos 2 jogos contra a Ponte Preta passou. Eu acho que é competência, né? Taticamente mal, jogador mal, pipoqueiros, ou se passou. Nos 2 jogos contra a Ponte Preta, o São Paulo passou vergonha, sim. Eu acho que não. Eu acho que a Ponte aproveitou bem o jogo do Morumbi. O São Paulo teve boas oportunidades. O gol não saiu. A Ponte fez uma partida perfeita, tanto em São Paulo e principalmente em Mogi, taticamente. Foi perfeito o Jorginho. Então acho que não é vergonha. O São Paulo incorreu num erro de motivar a Ponte Preta no primeiro jogo. Isso foi um erro drástico que não se comete. Isso é um erro absurdo. Isso é varziano isso. Administrativamente falando, é varziano. Você não comete um erro às vésperas de uma decisão para ir para uma final de uma Sul-Americana. Você vai motivar, tentar tirar um jogo do adversário. Você motivou o time adversário. Provocou, né? Provocou isso, uma ira dos jogadores que entraram babando em campo, foram para cima do São Paulo como se fosse qualquer outro time. Então, eu atribuo tudo isso à diretoria do São Paulo que provocou tudo isso. Olha, e tem muito time grande que não tem o goleiro que a Ponte Preta tem. Eu já falei isso, vai atrás do Roberto, estão demorando muito, vai vir um outro time ou de fora, vai tirar esse goleiro e vai se dar muito bem. É um excelente goleiro, vai atrás. A Ponte Preta ano que vem é Série B, né? Então, é a grande chance agora de tirar o Roberto da Ponte Preta. Vai fazer o quê, né? O Antônio Afonso Casimiro de Araraquara e ele pergunta para vocês, Juvenal Juvencio tem culpa no que está acontecendo com São Paulo? Totalmente. Ele que é o comandatário. Nossa, se tem, lógico que tem. E outra coisa, o Juvenal Juvencio ele está fazendo um serviço ruim para o São Paulo, né? Ruim para o São Paulo a médio e longo prazo. Ele está transformando o São Paulo no clube mais antipático do Brasil. Ninguém mais suporta o São Paulo. E também errou quando trouxe o Paulo Autuori, né? Que a torcida toda queria o Muricy. Ele foi contra, teimoso, turrão. Trouxe o Paulo Autuori, que não fez um bom trabalho, teve que dar o braço a torcer, trazer o Muricy. Aí sim o São Paulo começou a melhorar dentro da competição. E um recado para você agora, Guindo. O Daniel Júnior tá pedindo para te avisar que ano que vem o Corinthians cai. Cai pra onde? Fica um recado pra você. Vai se lascar. Vai cuidar do seu time, vai. Conversinha. Para. Estamos falando, vou falar uma coisa pra você. Só me desestabilizar, mas não vamos conseguir. Com certeza. Ana,
Nós temos aí uma matéria falando sobre o Corinthians. Eu vou pedir até para o Andrezão solta as imagens então disso daí, André. Não vamos colocar essa matéria de novo? Porque nós já comentamos muito sobre a Arena. Não sei se o Veloso ou se o Arthur tem alguma situação para falar ainda sobre essa situação da Arena do Corinthians. Acho que nós falamos bastante. Eu também acho que nós já falamos bastante. Nós tínhamos uma matéria especial sobre isso. Só que no andamento do programa as coisas começaram a tomar um rumo, né? O telespectador pediu, a gente já colocou essa situação antes. Mas só para colocar as reais situações para o telespectador, 5% das obras apenas foram embargadas, que é simplesmente aquele local, né, onde foi ocorrido o fato, para que não atrapalhe a perícia. O restante já está liberado para o trabalho. Então não vai atrapalhar em nada o trabalho dos outros, né, os quase 1.000 e poucos trabalhadores que estão trabalhando ali na Arena do Corinthians. Então 5% somente até a perícia concluir o trabalho, depois volta de novo, o Corinthians já vai retomar, o Odebrecht vai retomar essa situação e a turma metendo o pau, tem que embargar a obra inteira. Calma, as coisas não funcionam dessa maneira. Então foi embargado só aquele pedacinho ali para que não atrapalhassem as investigações, mas o resto vai estar trabalhando. É uma fatalidade que aconteceu e não tem mais muita coisa para colocar. 420 toneladas, né? O guindaste era para 1,5 milhão, 1.350.000 toneladas o guindaste. Quer dizer, estava muito seguro 1.500. Isso. 1.500.000 toneladas. 1.500 toneladas, isso. E estava erguendo uma treliça de 450, então 3 vezes o peso. Está até bom demais. É um pouco de aí uma situação ainda muito premeditada para dizer, mas pelo que eu vi hoje, pelo que eu li, o próprio delegado de polícia que está no caso, colocando uma hipótese que houve realmente falha operacional do operador do guindaste. Ele já coloca uma situação como essa de uma possível falha operacional. É lógico que as coisas, que já fizeram algumas observações e o terreno não cedeu, como era uma possibilidade, não tinha nenhum tipo de movimento de terra, deslocamento de terra, nada. Então, praticamente os laudos vão dizer isso, ou duas opções, ou falha de equipamento, né, o equipamento já antigo, alguma situação de fadiga de material, a gente sabe que existe isso, ou falha operacional, são as duas possibilidades que ocorreram esse acidente. Guina, só informando, né, a obra não vai ser paralisada, mas até o final da semana nada vai acontecer na Arena em respeito à família. Sim, sem dúvida. Dos 2 trabalhadores. Claro, perfeito. Nada mais justo do que isso, são 7 dias de luta oficial decretado pela Odebrecht e também pelo Corinthians. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esportes? Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais Rede Família Esportes, esse último bloco para você. De volta com o Rede Família Esporte para esse último bloco. Ana, vamos dar um abraço para o pessoal? Abraço para o Leandro. Se tiver pergunta também, pode estender o nosso convidado. Não, agora o pessoal quer cutucar só o São Paulo. Né? Imagina. Olha lá, Ana. E não vale nada. Um abraço para o Leandro Masteguin, para o Gi Oliveira, Renilson Costa Santos, para a Fernanda Aguiar e para o Luiz Gustavo do Vale, que estava dizendo aqui que é fã do Veloso. Manda um abraço para ele. Um abraço. O que aconteceu? Só porque você perdeu o rumo? Eu que tava falando. Não, mas eu quero que você continue falando, por favor. Por quê? Não, você falou que você tinha tantos abraços para mandar. Mentira, nossa, eu tenho tantos abraços e não sei o quê. O Veloso e Arthur, uma situação para colocar para vocês. Com essa situação de tanto Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos não irem para a Libertadores do ano que vem, que tipo de reformulação tem que ser feita e o que pensar para 2014 nesses 4 grandes de São Paulo? Que lição que podem tirar desse ano fatídico para São Paulo? Olha, eu ainda acho que o pior deles é o Palmeiras, né? O Palmeiras ainda voltando para a Série A, com um time que vai precisar ser remontado também. Eu acho que todos eles vão passar por uma reformulação grande, viu, Guina? E todos com dificuldades financeiras também. Até para minha surpresa, o Neto está dizendo que o Corinthians também está com dificuldade financeira. Eu não vejo onde pode estar o Corinthians com essa dificuldade financeira. Mas se o Corinthians também entrar nesse grupo, eu vejo um ano complicado para os times paulistas. 2014 vai ser um ano complicado. Vai ser um ano atípico em tudo. E eu vejo que os clubes de São Paulo, a pergunta que você falou, eles vão usar o Campeonato Paulista, que vai ser um campeonato fraco, vai ser um campeonato ruim, muito mal feito. Os dirigentes não tiveram coragem de peitar a federação. Eles vão usar esse campeonato, esse torneio de verão, que vai ser o Campeonato Paulista, para preparar essas equipes para o Campeonato Brasileiro. É isso que vai acontecer.
Ana, estamos chegando ao final do programa. Boa noite. Boa noite, Guina. Até amanhã. Veloso, obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite, é sempre um grande prazer e até a próxima. Arthur, obrigado também pela participação. Obrigado, satisfação muito grande. Acompanhe no Futebol Interior hoje, no placar ao vivo e em áudio, para saber quem vai ser o adversário da Ponte Preta. Ou Lanús, da Argentina, ou Libertad do Paraguai. Boa noite. Maravilhoso, hein? www.futebolinterior.com.br. Assista ao vivo, você ouça ao vivo, você consegue ouvir o que vai de melhor acontecer nesse grande duelo para saber quem será o adversário da Ponte Preta nessa final da Sul-Americana 2013. Tomara que dê... Você está torcendo para alguém? Eu estou torcendo para o Lanús. Lanús? Eu estou torcendo para o Lanús por um motivo. Porque eu vejo o Lanús mais forte que o Libertad. Eu e toda a torcida do Guarani estamos torcendo pelo Lanús. Então tem um motivo. Você vai torcer para o Libertad, né, Veloso? Não, eu acho que dá Lanús também. Você acha que dá Lanús? Acho que dá. Eu vou torcer para o Libertad para que o Libertad passe e a Ponte Preta tenha um caminho mais fácil. Não que eu esteja torcendo para meu time é Corinthians. Mas um time brasileiro, quem sabe, vai garantir mais uma Libertadores da América para um time brasileiro. Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve com o Rede Família Esporte. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta trazendo um programa diferente para você, com a repercussão de todos os assuntos envolvendo o futebol. Grande abraço, ótima noite, tchau.